Feliz sábado aos irmãos, mais uma vez, né? Agora estamos neste segundo momento, no culto divino, e pela graça de Deus, né, pela misericórdia dele, nós não estamos aqui simplesmente por estar. Estamos aqui porque nós temos um propósito, o nosso propósito é unicamente adorar o nosso Deus. E Deus nos prestigiou, Deus nos privilegiou a cada um de nós a ter essa liberdade, né, de escolher a quem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E cada um de nós aqui possa assumir um compromisso com Deus e levar até o fim esse compromisso. Não é fácil, não está sendo fácil essa luta, esse embate que nosso coração, né, e a nossa mente está travando nesses dias tão difíceis. Neste momento, quero convidar a igreja para louvarmos ao nosso Deus. Cantando o hino 395 do antigo inário, Jesus, pastor amado, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, com penas e malícias de nós bem longe vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por santo e forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com terna compaixão. Jesus suavemente ensina-nos a amar e faz-nos bem dispostos caminho perdoar. Oh, quando carecemos do auxílio do Senhor, unidos suplicamos a Ti por esse amor. Senhor, se a igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e o mundo em nós teus filhos então distinguirá. amém? Esse seja o nosso desejo, né? Esse seja nosso interesse maior, estar unidos em Cristo, como família, crescermos e juntos irmos para a Canaã Celestial. Vamos nos colocar de joelho nesse momento e vamos dirigir-nos a Deus em oração. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nos dirigimos a Ti,
E neste momento, como estamos prostrados diante de Ti, possa ser símbolo de um coração que realmente está quebrantado e se humilhando diante de um Deus tão grande e poderoso. Que nosso coração possa se dobrar perante a Tua majestade. O Senhor é o Criador dos céus e da terra, de todo o universo. A Ti toda a honra e toda a glória. E neste momento, Senhor, te convidamos mais uma vez a estar conosco. Assim como o Senhor esteve conosco na primeira hora, na escola sabatina, esteja conosco neste segundo momento. Esse possa ser um momento aprazível para cada um de nós. Possamos aprender de Ti, possamos Te conhecer melhor e possamos sair daqui satisfeitos em ouvir a Tua voz. Usa-nos e abra os nossos ouvidos, abra nossa mente e nosso coração para compreendermos a Tua vontade. Continue, Senhor, nos concedendo Teu Santo Espírito para nos conduzir ao arrependimento, para nos comprometer mais profundamente contigo, nosso Deus. O Senhor é tudo para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O irmão Gilmar lembrou muito bem que nós estamos aqui nesta manhã, o primeiro sábado deste ano. É o primeiro sábado deste ano. E como sendo o primeiro sábado deste ano, nós temos a primeira mensagem também deste ano. E eu fui privilegiado, escolhido para estar aqui à frente e dirigir essa mensagem. Que Deus possa ser honrado e glorificado através dessa mensagem. Ela possa trazer algum conforto, possa levar a uma reflexão, cada um de nós possamos refletir melhor, e que esse ano possa ser um ano de muitas vitórias, e possa ser um ano, apesar dos desafios e provas que sobrevirão, é lógico que isso vai acontecer, em nosso casamento, em nossa família, nossos lares, nosso trabalho, virão muitos desafios. Tudo está oculto diante de nossos olhos. Sabemos que ouvirão obstáculos, tempestades surgirão, tanto climáticas, quanto espirituais. O inimigo não está para brincadeira e nós estamos sendo provados. Então, que essa mensagem possa ser para nós um meio de fortalecermos na fé, na esperança e no amor. Que possamos nos banquetear com o que Deus tem nos preparado hoje. Convido os irmãos a abrirem Filipenses 3, 13 e 14. 3, 13 e 14. Prossigo para o alvo, a ênfase da mensagem de hoje. Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo faz um rogo, como na maioria de suas cartas, em alguns momentos ele é bem enfático, Literalmente ele diz: eu rogo-vos, irmãos, eu apelo, irmãos. Em alguns momentos ali, ele faz esses apelos mais profundos, Mas isso aqui também não deixa de ser um rogo, um apelo. E aí ele pede para que nós também, assim como ele, em alguns momentos ele disse que sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, e neste sentido, aqui ele pede também para que o imitemos, para que nós possamos também prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Este é um grande desafio ou é um pequeno desafio? É um grande desafio, irmãos. Quando se trata de avançar,
Não é fácil. A Bíblia diz que Deus não se compraz na alma que retrocede. Uma vez o pastor Valduir, se eu não me engano, lá de Venâncio Aires, não era do tempo da Mari. Era? Não? João Batista Valduir. E ele comentou uma vez, disse assim: aqueles que não prosseguem, aqueles que não avançam, estes retrocedem. Se tu não avança, tu retrocede. Tu parou no tempo e o tempo continua. E se o tempo continua, mesmo, né, e com essa inércia, né, o tempo continua, tu acaba retrocedendo. Se a gente não acompanhar a tecnologia, a gente não está retrocedendo? A tecnologia está avançando, e aí precisa, né, estar sempre acompanhando de alguma forma ou de outra. Nunca vamos conseguir acompanhar a tecnologia neste nível em que ela está. É impossível. O ser humano está cada vez se evoluindo mais e nós estamos, parece que, ficando para trás. Mas, e ele concluiu dizendo o seguinte: aqueles que não avançam, aqueles que não prosseguem, eles acabam retrocedendo. E aqueles que retrocedem, eles morrem, vão morrendo. Um exemplo muito claro disso é no fisiculturismo, né? O cara que está fazendo exercício ali dia após dia, e alimentação balanceada, especificada para esse tipo, né, de modalidade, e de repente ele simplesmente estagniza, ele para, ele cancela as suas atividades, a sua alimentação, seu corpo começa a definhar, seus músculos começam, né, atrofiar, tudo começa a se transformar em seu corpo. Em questão de poucos meses, aquele homem que era muito músculo vai estar lá flácido, vai estar degenerando, né, nos termos ali, nas questões musculares, né? E é assim na vida cristã também, irmãos. Quando nós não prosseguimos, quando nós não nos desafiamos a prosseguir a jornada que Deus nos designou, a carreira da fé, o alvo que nos foi proposto, nós simplesmente definhamos espiritualmente. Se eu não continuar lutando, logicamente, eu não vou ter força para enfrentar outras provas que sobrevirão. É no exercício, é na atividade que eu consigo sobrepor as barreiras que vão surgindo no decorrer da vida, né, da nossa jornada. E essa jornada de 365 dias, já concluímos aqui o terceiro dia dessa jornada de 365 dias, tem muita coisa que nós teremos que enfrentar. E uma das coisas, acho que a maior coisa, o maior objetivo dessa jornada, desses 365 dias, é nós tirarmos tempo para refletir, fazer reflexões. Vamos dizer assim, o maior desafio para nós é tirar tempo para refletir. Diz em Provérbios 19, versículo 2, assim, aqueles que... até gostaria que alguém lesse para mim, eu não consegui decorar muito bem esse verso. Mas diz que não é bom proceder sem refletir. Não é bom, é exatamente assim, não é bom proceder, Provérbios 19, versículo 2, não é bom proceder sem refletir. A reflexão é algo fundamental para que nós possamos seguir um caminho mais seguro. Uma reflexão também deve ser fundamentada. É isso que está escrito lá? Não é bom proceder sem refletir, sem fazer uma reflexão? 19, versículo 2. 19, 2. Não. Tem que refletir. Aí algumas versões dizem assim, não é bom proceder sem refletir. É preciso fazer uma reflexão e medir as palavras, né, as atitudes, tudo mais. Parar para refletir. Precipitado.
há aquele instinto, né? Aquelas emoções sem domínio, muitas vezes nos quebra mesmo. A gente peca muitas vezes através de nossas palavras e atitudes por não tirar tempo para refletir. Um dos grandes desafios é tirar tempo para refletir. Mas como tirar tempo para refletir no mundo tão agitado como estamos vivendo? Há tantas tarefas, há tantos afazeres, há tantas distrações, né? Há tantas séries, Netflix, internet, né? Há tantos meio trabalho, família, enfim. É um correrio, irmãos, é uma loucura que está acontecendo nesse mundo hoje. O apóstolo Paulo diz que os tempos seriam difíceis, e isso está muito baseado na falta de reflexão. Está sendo difícil por quê? O apóstolo João disse assim que guardar os mandamentos de Deus não são penosos. Não é difícil. Por quê? Porque aqueles que tiram tempo para refletir, eles vão entender que não é difícil realmente fazer a vontade de Deus em todos os aspectos. Jamais. Ele vai ter um alvo definido e ele quer, através desse alvo definido, alcançar o seu objetivo. E ele para refletir. Então, fica aí a dica para esse primeiro passo para nós continuarmos uma jornada mais segura. Parar para refletir, eu quero em algum momento aqui mostrar na palavra inspirada o quão importante é nós refletirmos e no que refletirmos. Qual é a nossa prioridade e quando tirarmos tempo para refletir. Quero prosseguir aqui também, assim como o apóstolo Paulo nos orienta a prosseguir, como ele prosseguiu. Vamos prosseguir aqui que o tempo ruge, né? Lembrando, irmãos, esse tema está dentro do Ministério de Mordomia. E o Ministério de Mordomia, ele não só abrange a questão da fidelidade nos dízimos, ofertas, que é de grande importância, mas também amplia a nossa concepção na questão de servirmos a Deus e ao próximo através de nossos talentos, através dos nossos recursos financeiros, né, como dízimos, ofertas, através do nosso tempo, através do nosso corpo, enfim. A questão de mordomia, ela é ampla em todos os aspectos. Ela exige uma reforma do mordomo, né? Aquele que está a serviço de Deus, para servi-lo, exige uma compreensão muito ampla em todos os aspectos da vida. Aqui diz assim: finda hoje outro ano de nossa existência. Aqui está falando na terceira pessoa, mas na segunda pessoa. Mas eu vou colocar aqui de uma outra forma. Aqui diz: finda hoje outro ano de tua existência. Mas eu vou ter que me incluir junto, dizendo de nossa existência. Então, vou sempre usar esses termos aqui. Só vou fazer essa consideração. Como reconsideramos nós? Aqui também diz: como reconsideras tu? Como reconsideramos nós, né? Essa questão. Passou um ano. Não foi muito bom nós termos chegado no final do ano, dizer assim: zerou. Eu quero me esquecer do que aconteceu nesse ano que passou. Gente, eu não alcancei meus objetivos, foram muitos planos, muitas ideias, e elas não se concluíram, elas não saíram do papel, foram projetos. Eu sou tão frustrado. Mas que maravilha, irmãos, que encerrou o ano e agora nós temos uma nova chance de recomeçar este ano com uma nova página, na verdade, com um novo caderno com 365 páginas. E a cada dia as misericórdias do Senhor se renovam. A cada manhã, a cada página de cada dia, Deus nos concede mais oportunidade. Que bom pensarmos que existe um Deus, o Deus da segunda chance. Que bom sabermos que Ele não é como um ser humano. O ser humano falhou já comigo 2 vezes. Acabou. Não tem chance. Por favor, não. Mas Deus não. Jesus disse assim: jamais lançarei fora aqueles que vierem a mim. Mas, Senhor, eu pequei contra Ti 10, 15, 20 vezes. Vem cá, vamos conversar, vamos sentar, vamos avaliar a situação. Eu quero te conduzir
para um lugar de paz, paz de espírito. Que maravilha, irmãos, começarmos o ano lembrando que existe um Deus cheio de amor e misericórdia que está disposto a nos salvar da nossa condição, nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Aqui diz assim: tens crescido na espiritualidade? Temos crescido na espiritualidade? Se a resposta for não, hoje é o momento. Vamos fazer planos para crescer espiritualmente? Tem um ano bíblico, tem ali a lição da escola sabatina, tem aquela oração, tem aquela meditação diária, tem o culto familiar. Vamos nos envolver, vamos promover isso em nosso lar, em nossas vidas. Vamos fazer planos para crescer espiritualmente. É a hora, é o momento. Aqui diz assim: temos acaso feito progresso na vida religiosa? Temos feito progresso na vida religiosa? A vida religiosa é repleta de desafios. Um deles é seguir a ordem do Mestre. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Na vida religiosa, nós temos que ir a Cristo, porque Ele nos convida, Ele nos chama. Vem, abre o teu coração, deixa eu entrar na tua vida. Ser religioso é permitir Jesus entrar na minha vida e implantar a sua religião em mim. Qual era a religião de Cristo, irmãos? Era baseada no quê? Era baseada no amor e na justiça. A religião de Cristo é baseada no amor e na justiça. Porque o seu governo é baseado no amor e na justiça. E Ele quer nos governar através de sua lei. E ser religioso é guardar os mandamentos, é fazer a vontade do Mestre, é ser amável, é ser respeitável, é ser gentil. Ser religioso é fazer a vontade de seu Mestre. E nós temos crescido, nós temos progredido na vida religiosa? Temos sido bondosos com aqueles que muitas vezes nos ofendem? Temos sido amáveis, simpáticos, queridos? Eu estou devendo muito quanto a isso. Preciso crescer mais, preciso me desenvolver mais nessa área. Aqui diz também, a pergunta é: temos nós crucificado o nosso eu, os nossos gostos, os nossos costumes, com as nossas afeições e concupiscências? Temos nós feito sacrifícios em relação a isto? Ou temos estagnado e nos conformado com a nossa situação? Eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou ser sempre assim. Os irmãos sabem, né? Gabriela. Não. O cristão não deve ser uma Gabriela da vida. O cristão deve ser sempre um imitador de Cristo. Ele deve estar sempre com o foco, o objetivo no seu modelo perfeito. E ele deve estar sempre empenhado em crucificar o seu eu. Jesus disse assim: vós sois meus discípulos, se fazerdes o que eu vos mando. Vós me amais, vós sois meus amigos, meus discípulos, se fazerdes o que eu vos mando. E aquele que quer se tornar meu discípulo deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Temos feito nós, irmãos, esforços para crucificar o nosso eu? Mas no final eu quero trazer aqui um segredo maravilhoso que pode nos ajudar a alcançar vitória sobre o nosso eu. Esse eu que muitas vezes a gente acaba cobertando, né? Ai, não fui eu. A gente não quer admitir muitas vezes o nosso erro por causa do nosso orgulho maldito. E às vezes transferimos a nossa culpa aos outros. Ah, foi por causa do fulano. Ah, foi por causa disso. Eu não vou na igreja, eu não faço isso, não faço aquilo. Porque, eu não quero admitir que eu sou um fraco, que eu sou um pecador, que eu tenho maus gostos, maus costumes, más tendências. Irmãos, o convite é para que nós abandonemos as nossas afeições, os nossos gostos, os nossos costumes, crucifiquemos eles ao altar de Deus. Nosso Deus espera isso de nós, porque Ele entregou tudo por nós. E o que entregaremos a Ele? Uma oferta manca?
coxa, uma oferta nula? Sejamos honestos com nós mesmos, façamos uma reflexão. O apóstolo Paulo diz assim: examine-se a si mesmo, se estáis na fé ou não. Muitas vezes nos orgulhamos e dizemos: eu faço isso para Deus, eu faço aquilo, eu sirvo aqui, eu vou à igreja, eu devolvo o dízimo, eu faço isso. Não é simplesmente isso, é uma entrega completa. Ser religioso não é meramente ser religioso. Ser religioso é em fazer uma entrega do coração e da alma. Aqui diz que também: obtivestes decisivas vitórias sobre os teus próprios sentimentos e caprichos? Eu posso falar afirmadamente aqui, sem erro nenhum. Não, eu não consegui. Durante o ano que passou, eu fui uma vergonha para Cristo. Fui um mau testemunho. A irmã Marília comentou ali durante o hino, eu acho muito legal isso. A gente canta o hino, mas a gente comenta um pouco sobre ele, né? Sobre o sal da terra ali e tal. Devemos ser o sal da terra. E nós, como sal da terra, nós devemos temperar a vida dos outros, né? Dando sabor à vida dos outros através de um testemunho fiel e verdadeiro, trazendo alegria e prazer ao coração de nosso Deus. Através de uma vida bem fundamentada no assim diz o Senhor, Deus se agrada desse servo. Qual tem sido o registro de tua vida durante o ano que acaba de passar para a eternidade, para nunca mais voltar? Qual tem sido, irmãos, o registro de tua vida durante esse ano? Agora passou, está na eternidade. Eu quero dizer o seguinte para os irmãos: passou. Lembra da reflexão que nós devemos fazer? Nós devemos refletir. Diz em Provérbios 28, se não me engano, 28:13, que diz assim que aqueles que confessam seus pecados, se alguém acha ali, eu não tenho, 28:13. Muito bom. Aqueles que não confessam as transgressões jamais prosperará. Para ele prosperar, ele precisa fazer uma reflexão, sabe do quê? Na sua vida passada. E dizer assim, e ser justo, ser honesto, ser sincero com Deus. Senhor, pequei. O ano que passou eu fiz isso, deixei de fazer isso. Não foi bom, Senhor. Eu quero recomeçar de novo, mas eu quero que o Senhor me perdoe. O sangue de Cristo, que foi conduzido ao lugar santíssimo, no santuário celestial. Esse sangue, irmãos, ele vai apagar do registro do livro dos pecados, todos os nossos pecados, através de uma reflexão. Reflita, tira tempo para refletir, examine-se a si mesmo, diz o apóstolo Paulo. A gente faz isso quando é exigido, né? Na prática religiosa ali, naquele ritual ou cerimônia da Santa Ceia. Antes de nós tomar a Santa Ceia, a gente façamos ali, o apóstolo Paulo nos orienta a fazer ali uma reflexão, um exame, né? Autoexame. Coloque diante de Deus, reflita, né? Então, esse é o segredo para nós podermos entrar no ano novo e procurar não cometermos os mesmos erros que cometemos no passado. Admitir diante de Deus, confessar, para que sejam eliminados esses pecados do registro do céu. E assim começarmos uma novidade de vida já nesse novo ano. Ao entrares em um novo ano, faze com uma nova resolução de seguir direção progressiva e ascendente. Sempre subindo. Tá bom assim, Senhor? Já limpei aqui, já fiz ali. O Senhor diz, tem mais. O que tem que fazer? Tem que limpar as janelas, tem que pintar as paredes, tem que fazer isso. Nossa, tem que colocar forro. Nós temos que instalar aqui um ar-condicionado. Não tá bom assim. Deus vai sempre dizer, mais. Tá bom assim? Mais alto. Mais alto. Até concluirmos a nossa jornada, nós seremos a igreja militante, militando, lutando, guerreando, ascendendo, sempre em busca de um aperfeiçoamento mais profundo. O processo da santificação exige de nós grande sacrifício.
Seja a tua vida mais elevada do que tem sido até agora. Faze com que teu objetivo não seja buscar o próprio interesse e prazer, mas promover o desenvolvimento da causa do teu Redentor. Esse ano é um ano de desafio para mim, como tem sido em todos os outros tempos. Quando eu comecei, só um pequeno testemunho, quando eu comecei a ofertar e dizimar, na época que me reconverti, foi um motivo de tristeza para mim, irmãos. Foi um motivo de tristeza. Mas fui compelido a fazer esse sacrifício e reconhecer a soberania de Deus ao entregar o seu dízimo. Meu coração foi se adaptando, meu coração foi sendo moldado através dessa atitude. E ao ofertar, fui instruído de que eu deveria fazer um pacto com Deus. Comecei com 1%, depois fui para 2%, aí subi para 5%, passaram-se os anos, fui para 7%, mais ainda, depois aumentei o meu alvo para 10%, e agora concluí ainda com 12%, e está havendo um conflito na minha mente assim, Marlon, pode ir mais, a causa de Deus, o progresso, o desenvolvimento da causa do nosso Redentor exige mais sacrifício. Não foi derramado sangue ainda de nós. Não foi exigido a nossa vida ainda. Eu sou capaz. Quando se Jesus pedir a minha vida, eu vou entregar. Eu morro para o meu Senhor. Então, prove isso através de sacrifícios diários, através de uma vida de entrega. Não permaneçamos numa atitude em que sempre necessitamos de auxílio nós mesmos. Eu tenho que estar sempre pronto para auxiliar, para consolar, para aconselhar. Eu preciso estar preparado psicologicamente, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Eu preciso ser um servo bom, uma ferramenta útil para o serviço do meu mestre. Isso é mordomia, isso é instrumento. Pode ser forte para exercer influência santificadora sobre os outros. Nós podemos ser, lembrai-vos, tudo podemos naquele que nos fortalece. Podemos estar em atitude em que o interesse de nossa alma se desperte para fazer bem aos outros, para consolar os aflitos, fortalecer os fracos e dar o nosso testemunho em favor de Cristo, sempre que se ofereça oportunidade. E as oportunidades sempre surgem. Muitas oportunidades. Muitas. E quando elas surgem, e nós deixamos escapar entre os nossos dedos, é momento de pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa. Eu errei. Senhor, me permita que essa oportunidade volte de novo. Eu fui ríspido, eu fui áspero, eu fui inútil, Senhor. Me perdoa. Sejamos sinceros e honestos a Deus, irmãos. Recorramos à cruz do Calvário e nos humilhamos diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos esse ano ser mais amorosos. Comecemos em nosso lar. Eu me propus esse ano ser diferente do que eu fui ano passado com a minha esposa. Eu quero ser gentil com ela. Mas eu preciso do poder que vem do alto. Eu não posso fazer isso por mim mesmo. Eu preciso ser amável com as pessoas que estão ao meu redor. Mas eu preciso de Cristo em meu coração. Eu preciso que seja regenerado a minha vida pelo sangue de Cristo. Possamos nós honrar Deus em tudo, sempre e em toda parte. Que nós possamos também pôr em tudo a nossa religião. Põe em tudo a tua religião. O amor e a misericórdia. Quando eles se unem, quando eles se beijam, é um prazer imenso. O amor e a justiça se beijaram. E eles se beijaram aonde? Aonde que se encontraram o amor e a justiça? Na cruz do Calvário. Ali foi revelado o amor de Deus e a justiça de Deus. Foi revelado no corpo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Preparai-vos para a eternidade, irmãos, com zelo, por nós mesmos. Por nós mesmos, zelai pela vossa alma. O apóstolo Paulo diz assim, buscai a vossa salvação com temor e tremor. Salve-se a si mesmo da ira vindoura.
Ai daqueles que não estiverem preparados para o encontro com Deus. Pedirão estes para que as pedras caiam sobre eles. Se esconderão nas cavernas, fugirão da presença do Altíssimo. Mas nós não, irmãos. Nós nascemos para ser vencedores. Naquele dia, possam nossas mãos ser erguidas para o céu e dizer: eis o nosso Deus a quem aguardávamos. Se nós queremos estar unidos ao coro celestial, nas mansões do céu, que nós possamos tirar momentos de comunhão com Deus. Nós possamos desenvolver, educar a nossa mente para amar a Deus. E ter momentos de hora de meditação. E acima de tudo, a hora de comunhão com Ele, com o Criador. Se eu quero me tornar vencedor esse ano, dia após dia, jamais desviemos os nossos pés do compromisso de estar com Deus, em todos os momentos. Não é momento mais para brincarmos com as coisas santas. Se já houve algum momento na história terrena em que nós deveríamos nos afastar de Deus, esse momento não é agora. Esse é o momento de nos aproximar mais de Deus e aprender mais de seu amor, de sua misericórdia. A nova página é virada no livro do anjo relator. O anjo relator virou a página. Não esqueçamos de refletir, pedir perdão pelos erros cometidos. Arrependei-vos, essa é a mensagem. Fazei com que aí seja, nesse livro de 365 páginas, fazei que ali seja conservado um relatório bom, de que vos não tereis que envergonhar quando for exposto aos olhares dos homens e dos anjos. Amém? Ah, que desafio, irmãos! Que desafio nós temos pela frente. Honrar o nosso Mestre em tudo. Para concluir, eu quero ler aqui Caminho a Cristo. Caminho a Cristo faz um apelo muito importante para nós, sobre a reflexão. Ali diz assim: o tema da redenção é tema que os próprios anjos desejam penetrar. Será a ciência e o cântico dos remidos através dos séculos da eternidade. Não é ele digno de atenta consideração e estudo agora? A infinita misericórdia e amor de Jesus, o sacrifício feito por ele em nosso favor, demandam a mais séria e solene reflexão. Sabe por que isso é necessário? Sabe por que isso é primordial? Porque isso vai constranger a nossa alma. O amor de Deus nos constrange. E quando Ele nos constrange, a paz de Deus inunda o nosso ser. E nada pode arrebatar essa paz. Nem as ofensas, nem o açoite, nem prova nenhuma, nem o fogo, nem a morte tirará essa paz de nós. É por isso que é importante a reflexão. Não sobre o próprio eu, mas sobre Cristo. Quando olhamos para Cristo e vemos a sua imagem, refletimos a sua imagem, nós olhamos para nós e dizemos: Senhor, como somos sujos. Que caráter nobre, que ser maravilhoso. Eu quero estar com Ele, eu quero viver com Ele. E assim somos constrangidos a não pecar, porque queremos imitar o nosso Mestre. Eis o segredo, irmãos, para sermos vencedores. Esse ano possa ser um ano de vitórias em Cristo Jesus. Devemos demorar o pensamento no caráter de nosso amado Redentor. Quando eu leio o Desejado de Suas Nações, minha alma estremece. Convido os irmãos a ler o Desejado de Suas Nações. Caminho a Cristo. Livros que enaltecem o nosso Mestre e que nos lança ao pó, nos humilha. Devemos demorar o nosso pensamento no nosso amado Redentor e intercessor. Ele está sofrendo por nós, irmãos. Ele está lá no céu, sofrendo. Está gemendo pelos pecados desse mundo, pela salvação da nossa alma. Ele zela por nós. Devemos meditar na missão daquele que veio salvar o seu povo dos seus pecados.
Ao contemplarmos assim os temas celestiais, nossa fé e amor se fortalecerão e nossas orações serão cada vez mais aceitáveis a Deus, porque a elas se misturarão cada vez mais a fé e o amor. Serão inteligentes e fervorosas. Haverá mais constante confiança em Jesus e uma diária e viva experiência em seu poder de salvar perfeitamente a todos que por ele se achegam a Deus. E o texto continua. Eu quero essa paz, eu quero encontrar Jesus. O desafio para mim e para você. Vamos nos sacrificar pelo nosso Mestre? Vamos sacrificar o nosso eu, as nossas vontades, ao nosso Redentor? Vamos conhecê-lo melhor? Tiremos tempo para isso. Desculpe os irmãos pela... Que bom que Deus nos deu as emoções, mas elas devem ser regidas pela razão. E ao ler o texto e imaginar o meu Redentor, o meu Senhor, não pude deixar de me emocionar, porque eu quero conhecê-lo, eu desejo conhecê-lo. Assim, meu coração será constrangido. Vamos cantar um hino final? Ensina-me a servir, querido e bom Senhor, CD 2003. Ensina-nos a servir, Senhor. Pessoas pedem mais compreensão. Jesus morreu para nos mostrar que o amor tem força para nos salvar. Pai, tu podes ensinar-me ao meu próximo levando a todos os divinos dons. Pai, eu tenha mais coragem para sempre estar em pé. Vou em cada ser humano despertar teu amor, que meus olhos mostrem vida e luz aos que não veem, e meus lábios levem esperança e paz também. Ensina-me a servir, Jesus.
ensina-me a servir, Jesus. Ensina-me a servir, ensina-me a servir, ensina-me a servir, Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, por favor, Senhor, nos ensine a Te amar e amar nossos semelhantes. Nos ensine a andar nos Teus retos caminhos, para que possamos ensinar aos transgressores a Tua reta justiça. E, Senhor, nos ensine a viver uma vida em processo profundo de santificação. Senhor, avive o nosso espírito. E o Senhor ajude-nos a reformar o nosso ser, para a Tua honra e Tua glória. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, que seja para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Nos fortaleça nesses momentos tão difíceis da história humana. Esses são os piores momentos de todos os tempos. Que possamos ser salvos pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Igreja, um feliz sábado. Que possamos crescer na graça e no amor do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo.